Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer uma satisfação para todos aqueles que me ouvem, para todos aqueles que me seguem, para aqueles que me mandaram mensagens durante essa semana. Para quem não sabe, eu estou internado desde quarta-feira, hoje é sexta-feira, eu estou internado no hospital desde quarta-feira devido a um abscesso que se criou no meu cotovelo, que há alguns dias eu venho sentindo um incômodo no cotovelo e na última terça para quarta-feira, eu trabalho de madrugada, então de terça para quarta-feira começou a afetar até o movimento do braço. Inchou, ficou roxo, preocupou todo mundo, me preocupou. E eu vim para o hospital e fiquei aqui. Já internei na hora. Fizeram os exames ali no pronto-socorro e já me internaram para tomar as medicações. Foi constatado uma bursite no cotovelo, ele inchou bastante e afetou o movimento do braço, ficou bem quente, agora já está melhor, já não está mais doendo, já não está quente, está frio, isso quer dizer que a inflamação já está passando. Estou à base de antibióticos aqui, comigo está tudo bem, comigo não aconteceu nada assim de grave, né? A gente sabe que quando a gente fala assim, está internado, parece que é alguma coisa bem grave. Não, não é muito grave. Seria grave se essa infecção tivesse ido para o sangue. Aí ia ser uma infecção generalizada, mas não foi. Né? Já detectaram logo, a tempo e já... Por isso que a médica falou para mim, eu prefiro que você fique aqui, que você tome a medicação aqui, do que você vá para casa e se descuide. Então ficar aqui é melhor. E aí eu obedeci aí a voz da profissional e eu tô aqui desde quarta-feira, já sexta-feira, vou ficar até sábado, agora é 11 horas da noite que estou gravando esse vídeo. As minhas meninas acabaram de ir embora, a Monique e a Eloá acabaram de sair daqui, já chegaram em casa já. E eu queria conversar com vocês aqui, refletir um pouco sobre isso que aconteceu. Ao vir para o hospital, eu sabia que ia ficar um tempo no hospital, né? Eu trouxe um livro para ler, eu sempre estou com um livro dentro da minha mochila. Esse aqui, ó, Cuidar de Si, do pastor Daniel Ganais. E é um livro que eu acabei de adquirir, é recém-lançado esse livro. E tem uma parte aqui que ele vai falar sobre saúde. E eu queria ler um trecho disso que ele escreveu aqui, para você entender sobre o que eu quero refletir. Ele diz assim: quando ouço que, por contingência da vida, uma pessoa que até então estava bem recebeu um diagnóstico de uma enfermidade grave, penso em como desfrutar do hoje, porque talvez algo nos impossibilite de viver o amanhã da forma que imaginávamos ser possível. Aqui ele está falando daquelas pessoas que de repente recebem um diagnóstico trágico. Há poucos dias, um amigo meu foi para o hospital, passou mal, foi para o hospital e não voltou mais. Está na glória com o Senhor. E isso faz a gente pensar muito, isso faz a gente refletir muito. Eu estou aqui não por um caso muito grave, mas poderia ser. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a pensar em tudo. Pensar nas minhas filhas, na minha esposa, no meu trabalho, nos meus amigos, na minha igreja. Comecei a pensar em tudo que poderia ficar para trás. Comecei a pensar em algumas contas, algumas dívidas. Será que vai dar tudo certo? O que aconteceria se eu não estivesse mais aqui? E isso causa um certo desespero, né? Mas olhando para o diagnóstico, a gente já se acalma logo. E isso sempre me traz à tona, essas coisas sempre me faz pensar na rede de apoio que nós precisamos ter. Por exemplo, eu vim de carro para o hospital, eu estou a 20 quilômetros da minha casa, aqui perto, e eu vim de carro para cá. Cheguei aqui, coloquei o carro no estacionamento e o estacionamento é R$ 40 uma diária. Se o carro estivesse lá até agora, eu já estaria pagando aí quase R$ 200 de diária no estacionamento. Mas um vizinho nosso se dispôs a vir aqui buscar o carro, ele veio com a esposa dele, eles trouxeram a Monique aqui, deixaram a Monique aqui, ele pegou meu carro, ele levou meu carro, ele deixou lá na minha vaga, lá no estacionamento do condomínio. Então a gente tem essa rede de apoio de pessoas que se dispõem a fazer algo por você de graça, sem querer nada em troca. E, de verdade, eu nem conheço essa pessoa ainda. Quem conhece é a Monique, é cliente da Monique. E a pessoa se dispõe para fazer algo assim,
a gente vê que essa rede de apoio ela é muito importante. E uma rede de apoio ela é feita através de confiança, de compatibilidade de ideias, de compatibilidade de necessidades, de compatibilidade de sonhos. Então você está no mesmo lugar em que pessoas sonham a mesma coisa que você tem uma rede de apoio. Se você está num lugar que as pessoas sofrem a mesma coisa que você tem uma rede de apoio. O apóstolo Paulo fala assim, alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Então nós precisamos dessa rede de apoio de pessoas que pensam, que veem, que ouvem, como a gente. A gente precisa ter esse lugar. E eu recebi mensagens de diversos lugares. Mensagens de diversas pessoas, amigos que eu não vejo há anos, que eu não converso há anos, me mandaram mensagem. Fiz um post explicando o que aconteceu, postei nos meus stories e pessoas de todos os lugares me mandaram mensagem. E isso aquece o nosso coração e aqueceu o meu coração e aqueceu a minha perspectiva da minha missão, que é de continuar levando essa mensagem, continuar falando do amor de Jesus. Aqui eu tive um tempo para parar, eu tive um tempo para focar, eu tive um tempo para analisar diversas coisas. Eu vou sair daqui com algumas decisões que eu precisava ter tomado há algum tempo já. Estou aqui com o acesso aqui na mão, já tá meio que atrapalha, é ruim demais. Porque eu estou tomando medicação de hora em hora. E aqui foi o lugar que me fez parar para descansar, que me fez enxergar o que eu preciso fazer. Eu me lembro de uma vez que o Mike Tyson, boxeador, ele foi preso e após ele sair da prisão, um repórter perguntou para ele como que foi aquele tempo na prisão para ele. Ele falou, foi o melhor tempo que eu tive em anos na minha vida, porque foi um tempo que eu tive para pensar, que eu tive para parar, que eu estava fora da correria. Então esses momentos precisam nos ensinar alguma coisa. Esses momentos precisam nos fazer refletir. E nós precisamos sair desses momentos diferente da forma que nós vemos. Então eu estou saindo daqui curado, em nome de Jesus, dessa bursite, dessa enfermidade que eu adquiri. Estou saindo daqui curado. E eu estou saindo daqui curado da minha mente, da minha alma, do meu espírito. Isso aqui não foi causado por um movimento no jiu-jitsu, não foi causado por uma pancada, não dá para saber. É uma inflamação da bursite. Tem um nome técnico, o médico entrou aqui, explicou tudo. E não foi nada do que eu faço, né? Musculação. Sábado eu estava na academia, fiz musculação e não foi nada disso. Eu tenho certeza que o Senhor me trouxe aqui para me parar, para que eu pudesse refletir qual caminho eu precisava seguir. E eu quero te dar essa dica. Pare. Pare um pouco, cara. Pare um pouco para refletir. Pare um pouco para que você possa enxergar através das tempestades. A gente está em meio à tempestade, a gente precisa apagar incêndio a toda hora. E a gente precisa fazer as coisas de forma imediata toda hora. E aí não espere que o Senhor te pare. Porque na hora que o Senhor te parar, pode doer muito. Isso aqui dói muito. E eu não queria parar assim, mas foi necessário. Então estou saindo daqui com algumas decisões prontas. E eu quero que você faça isso também. Essa reflexão de hoje, eu queria que você pensasse mais sobre isso. Pensasse mais nas coisas imediatas da vida, que são os amigos, a família, a sua rede de apoio. Quem está do seu lado? Vale a pena estar do lado dessas pessoas? Pense bem nisso. E isso precisa ser imediato. Agora, para você tomar uma decisão a longo prazo, de algo que vai afetar o seu futuro, você precisa parar de apagar incêndios e calcular e recalcular o caminho que você vai seguir. Minha voz está assim, meio baixa, porque eu estou meio rouco, né? Tomei agora água e tomei muito soro e eu acho que isso afetou. Mas já melhora. Queridos, é isso. Eu vim aqui só para te falar isso, só para aquecer o seu coração, assim como o meu coração foi aquecido nesse tempo que eu estou aqui. Que você tenha essa rede de apoio, essa rede de amigos, essa rede de pessoas de confiança e que Jesus te abençoe. Amém? Valeu.